Olá pessoal, bem-vindos de volta. Estamos agora para a resolução desse item aqui, ó. Na verdade é a terceira questão, né, que ela fala sobre esse algoritmo aqui, que ela foi dado em pseudocódigo, e ele pergunta no item D quantas vezes a operação básica é executada, né? Você já deve ter visto que a operação básica é justamente essa operação que está dentro aqui desse for, desse último for aqui, que é o for aninhado, tá? Um for dentro do outro aqui, como a gente pode ver. E a operação básica é justamente essa operação de comparação, né? Aí ele pede para estabelecer um somatório ou uma relação de recorrência para indicar o número de vezes que a operação básica é executada e resolver este somatório ou relação de recorrência sem simplificações. Se há casos diferentes, resolva sempre para o pior caso, certo? Então, pessoal, essa parte aqui, primeira coisa que tu vai fazer eu vou logo dar uma dica aqui para vocês, não é somatório, tá? Você pode quebrar a cabeça aí utilizando somatório, mas eu já quebrei a cabeça com isso. É por isso que eu estou fazendo a resolução dela, porque não é por somatório, tá bom? Você pode ter já cansado de tentar e perceber que não é somatório. Então aqui a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: construir o programa mesmo, tá? Eu utilizei a linguagem C. Eu vou utilizar aqui desktop, tá? Vou utilizar aqui um terminal, vou fazer um programa aqui. No caso aqui ele já está tudo feito aqui, só que eu vou fazer do zero com vocês, tá? Posso até sair aqui logo, cancelar, é nano algoritmo, tá? Ponto C, pronto. Aqui eu vou importar o include stdio, né? Como a gente já sabe de linguagem C, colocar o main aqui, colocar aqui um return 0, né? Como a gente já está acostumado. Só que né, essa parte do algoritmo eu vou colocar como se fosse uma função, tá? E ela ali retorna verdadeiro ou falso, e aqui no C verdadeiro ou falso a gente pode fazer utilizando o tipo int, tá? Então aqui eu vou colocar aqui o algoritmo, né? Colocar aqui o algoritmo, onde ele recebe um arranjo. Esse arranjo nada mais é do que um vetor, no caso aqui eu vou considerar um vetor de inteiros, tá? E eu vou aqui também colocar a quantidade de itens desse vetor. E agora sim, aqui dentro é que eu vou colocar os dados. Uma coisa que eu vou colocar aqui é um contador que ele vai me dizer exatamente quantas vezes aquele if ali foi executado, tá? Aquela instrução ali de comparação. E outra coisa que eu tenho que ter é o i e o j, né? Que foram dados pelas questões. E aqui nós temos o i, ele começa do zero, vai até a quantidade menos 2, né, que está ali no primeiro for, como você pode ver no pseudocódigo, e o i a gente vai somando mais, tá? O outro for aninhado aqui que eu vou colocar é do j, ele vai do zero, não, na verdade ele vai do i mais 1 até o j menor do que a quantidade menos 1 aqui, tá? E o j a gente vai somando aqui. Dentro desse último for, a gente tem o if, né? Que faz justamente a comparação entre o vetor na posição i com o vetor na posição j, né? E ele retorna, caso isso seja verdade, ele retorna falso, que no caso aqui do C é 0. E aqui, se ele não terminar, ele retorna 1, que é verdadeiro, tá? E o contador, como eu falei para vocês, ele vai sempre contar aqui, ó, ele vai sempre contar antes do if, que é para justamente definir ali qual a quantidade ali foi definida, né? Contador 1, 2, 3, 4, verificar quantas vezes o if está sendo executado, tá bom? Por isso que eu coloquei o contador. Agora, aqui embaixo, a gente vai colocar alguns vetores, tá bom? Vou colocar aqui, eu vou colocar o vetor 1 de uma posição apenas, para a gente ver como é o comportamento, tá? E já vou inicializar ele aqui com o valor 1. No pior caso, nesse caso aqui, o pior caso dele é que todos os elementos sejam diferentes, tá bom? Então esse daí é o pior caso. Você deve já ter feito sua análise. Então aqui 1, 2, o vetor 3,
Vou criar um bocado de vetor aqui, tá, pessoal? Vou até 2, 3. E aqui a gente vai criar o outro vetor 4, que vai de 1, 2, 3, 4. Int vetor 5. 5 igual a 1, 2, 3, 4, 5. E int vetor 6. Acho que até o 6 eu acho que já está o suficiente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então aqui, e aqui agora a gente vai só chamar, chamar a função, chamar a função algoritmo e passar esses dados para ela, tá? No caso aqui eu vou passar o vetor 1, que só tem uma unidade. Vou passar agora o vetor 2, tem duas. Eu vou passar agora o algoritmo vetor 3, que tem 3. Depois algoritmo, né? Vetor 4, que tem 4 posições. E aqui o algoritmo vetor 5 com 5 posições. E temos o último que é o vetor 6, né? Com 6 posições. Por que eu estou fazendo isso, né? Justamente para a gente verificar como é o comportamento desse algoritmo assim, na sua execução, e quantas vezes ele faz aquela contagem ali, para a gente ter uma noção da como é que se comporta a recorrência. Salvar aqui, né? Isso mesmo. Errei aqui, na verdade é clear, né? Pronto. A GCC algoritmo, vou colocar aqui para compilar. Ele compilou aqui, vou colocar para executar. Perceba que ele nem apresentou os dados, né? Mas também eu cometi um erro aqui, por causa que eu fiz lá o print do contador e não deu print aqui no final para determinar ali quantas vezes foi executado, tá bom? Pronto, agora realmente está correto. Aí aqui compilar e agora rodar. A gente percebe ali que o contador está 00. Tem alguma coisa errada com o algoritmo aqui. Deixa eu verificar ele. O contador recebe 0. Ele está aqui dentro do for. Ele está mais. O IJ. Vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está correto. Printf barra n. O contador. Mais. Deixa eu ver aqui. Não entendi porque ele deu 0. O que está errado no meu algoritmo aqui? Deixa eu abrir outro terminal aqui que eu quero ver, comparar com outro código que eu tenho nessa mesma pasta. Cat main. O array está aqui. Quantidade, contador mais. Ah, sim. Entendi aqui o meu erro. Meu erro foi bem aqui, ó. Tá? Por causa que eu não coloquei o igual corretamente, né? Isso acontece, tá, pessoal? Pronto, agora a gente tem aqui a recorrência acontecendo. Nós temos aqui 00, que é o valor para uma unidade, 2 unidades, ele retorna 0, o contador nenhuma vez é executado. A partir do segundo, do 0, 1, 2, 3, né? No caso aqui do 3, 4, 5 e 10, tá? Aqui as quantidades. Se eu colocar aqui para rodar o main, deixa eu verificar aqui. VCC main.c. Colocar aqui para executar. Para 1 ele tem 0. Para 2 ele tem uma vez executado. Para 3 ele tem 3 vezes. Para 4 ele tem 6 vezes. Para 5 ele tem 10 vezes. Para 6 e assim sucessivamente, né? Algo interessante aqui é que para 1 ele não executa, para 2 ele não executou também. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu algoritmo, nano algoritmo.c. Vamos ver aqui porque ele colocou 0, né? Quantidade menos 2. Quantidade menos 2 aqui começa do 0.
quantidade menos 1, J mais mais. Essa quantidade aqui está correta, o contador está correto, número 1, número 2, 3, 4, 5, 6. O 2 ele não está executando. O I tem que ser igual... Ah, entendi aqui. Nessa parte aqui, pessoal, é menor igual, tá? Menor igual aqui, tá bom? Porque ali está no pseudocódigo, eu não tinha colocado igual. Essa é a falha desse programa aqui. Agora, colocar ele para ser compilado e depois executar ele, a gente vai ter aqui. Nesse caso aqui, ele é mais bonitinho, tá? Ó. Quando é um elemento nesse vetor, não é executado nenhuma vez. Quando é 2, é executado uma. Quando é 3, é 3. Quando é 4, vem para o 6. Quando é o 5, vem para o 10, né? Observando esses dados, a gente vai agora para uma análise aqui no papel. Então aqui eu tenho aqui, ó, S1 dá um resultado 0. S2, esse daqui é a recorrência, tá bom? O S aqui é como se fosse a função da recorrência, como se fosse o algoritmo, tá? Posso até escolher outra letra aqui. O A1, que é o algoritmo, recebendo um elemento, ele retorna 0. O A2 recebe 1, o A3 recebe 3, o A4 recebe 2, 3, recebe 6, o A5 é o 10, o A6 é igual a 15 e o A7 é igual a 21. Você pare um pouquinho aqui o vídeo e tente identificar como é que funciona essa recorrência, tá? Aí nesse caso, você já parou, tá? Vou esperar um pouquinho, dá pausa, dá uma olhada como é que funciona a recorrência. Depois, se não desistir, volta para cá. Então, voltando para cá, a gente percebe o seguinte, ó. Cara, daqui para cá foi 2, que eu somei. Daqui para cá foi 3, daqui para cá eu somei mais 4, daqui para cá 5, daqui para cá 6, né? Tô somando 2, ó, 3 e tá seguindo esse padrão, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Essa recorrência, se você perceber, ela obedece à seguinte lei, tá? Ó. O AN, ele é composto por essas duas leis aqui, ó. O A2 não é igual a 1, né, no caso, se o N igual a 2. Você sempre começa com o valor 1 aqui, tá? E aqui, se o valor for maior do que 2, né? Isto é, for maior do que 2, como é que forma isso daqui? É desse jeito, pessoal. O A, ele vai obedecer a seguinte regra. O A do N anterior mais o valor do N menos 1, tá bom? Se o N for maior do que 2. Aí ele obedece a essa lei aqui, ó. Porque, tipo assim, ó, se você perceber, olha, o 2 aqui, ó, se for o 2 é 1, bateu. Se agora o 3, né? O 3 como seria? Olha, ia ficar 3 menos 2 dá 2. Então o A do 2. O A do 2 é 1. Então aqui tu coloca 1. Mais, qual é o N? O N é 3. Então fica 3 menos 1. Esse corta com esse. Deu 3 exatamente como é esperado aqui. Vamos fazer o outro. O 4. 4 menos 1 dá 3. O A do 3 é o 3. O N é o 4. Menos 1 dá quanto? 3 menos 1 dá 2. 2 mais 4, 6. Deu 6 exatamente como está aqui. Então essa daqui, se você continuar, você vai ter a lei de formação, tá? Então tendo a lei de formação aqui, a recorrência ela vai obedecer essa seguinte padrão aqui, ó. O A do N é igual a A de N menos 1 mais N menos 1, né? Depois o A do N menos 1 é igual ao A do N menos 2 mais N menos 2, tá? O A do N menos 3 é o A do N menos 3, deixa eu ver aqui, tá correto? Mais
Não, aqui é um n menos 2, tá, pessoal? Desculpa, estou errando aqui. A de n menos 2 é igual o A do n menos 3 mais o n menos 3, tá? Por que, né, isso daqui? Por que dessa forma, Vans? É por causa do seguinte, pessoal. O A do n aqui, ó, é igual o A do n menos 1, né? O A do n menos 1 é igual ao A. Quem é o n no nosso caso? N menos 1. Portanto, tu coloca n menos 1 e tem o menos 1 da fórmula, que é o próprio menos 1. Mas, quem é o nosso n aqui nesse caso? O n menos 1. Menos quem? Menos esse 1 aqui. Fazendo as continhas aqui, tu vai ter exatamente esse resultado aqui, tá bom? Por causa disso que é esse resultado. Continuando aqui, dando prosseguimento, enfim, até tu vai parar até o A do 2, que é 1, né? Ou então do A do 3 aqui, para a gente visualizar melhor isso. Então tu tem o A do 2 mais o 3 menos 1, né? Que no caso vai dar 2, tá? Mais 2 aqui. E agora o A do 2. O A do 2 tu vai ter igual a 1, como está aqui. O A do 3 aqui dá dessa forma aqui. E aí, nesse caso, lembra como ele tinha feito? Aí tu vai fazer a soma, tá? Tu vai somar isso daqui. Esse daqui somado com esse. Basicamente, tu corta esse com esse com esse com outro aqui, até o momento que tu vai cortar o A3 com o A3 e o A2 tu vai cortar com o A2. E tu vai ficar no final com o seguinte padrão. O A do N vai ser igual, aí tu coloca aqui o número 1, mais 2, mais 3, mais 3, 4, 5, depende de aqui, tá? É só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é que tá vindo pra cá, ó. Essa daqui tá vindo pra cá. Essa daqui também vai vir, só que tem essas reticências. Aí tu repete as reticências. Mais, aí o que? N menos 3. Aí, mais essa parte aqui, que é o que? Mais N menos 2. E mais essa parte aqui, que é o mais N menos 1. E aí, quantos elementos... Agora, a gente percebe que vai sempre somando mais um. Vai sempre somando mais um. Então, isso daqui caracteriza uma PA, tá? Uma PA, onde o primeiro índice é o número 1. O número de termos, que é a quantidade de termos aqui, ela é dada pelo último termo menos o primeiro. Quem é o último termo? Deixa eu só confirmar aqui com a minha resposta se realmente é isso que eu tô calculando aqui, tá? Não, aqui tá errado. Tá errado não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu calculei corretamente. Quantidade de termos é n menos 1. Quantidade de termos n menos 1. Acho que tá errado aqui, calma aí. Último termo, PA, tal. N mais 1 mais n ao quadrado menos 1. Quantidade de termos, deixa eu verificar aqui. Eu vou até vou do 1 aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3 até o n menos 1 aqui. Por que n menos 1, né? Deixa eu ver aqui. Então, a quantidade de termos normalmente seria n, né? Eu começo do 1 e vou até o n menos 1. A quantidade de termos é dado pelo seguinte, pessoal. Desculpa, eu tinha esquecido a forma. É o último termo menos o primeiro termo mais 1, tá? Último termo menos o primeiro termo mais 1. Essa é a quantidade exata dos valores que você tem. Porque, por exemplo, tu tem aqui, ó, de 1 até 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Se você tem, vai ter 1 até o 5, se tu colocar 5 menos 1, dá igual a quanto? 4, certo? Só que a gente sabe que são 5 números aqui. Então tu soma mais 1 aqui no final e dá o 5 exatinho. Tá? É por isso que tem o mais 1 aqui. Esse menos 1 com esse mais 1 corta, então tu vai ter a quantidade de termos igual a n menos 1. E quem é teu último termo, né? Que é um índice n aqui, né? O último termo é n menos 1. E para tu somar tudo aqui, ó, tu tem que fazer a soma de tudo isso daqui, tem a fórmula da PA.
Qual é a fórmula PA? A soma dos n termos é igual o primeiro termo, que é o primeiro aqui, mais o último termo, vezes a quantidade de termos, né, que eu vou colocar aqui TD para vocês não confundirem com N, dividido por 2. Então essa soma ela é dada da seguinte maneira, né? O AN aqui no caso, o AN é a soma, tá? Ó, desse carinha aqui, é o AN que é a soma. Isso daqui é igual. Quem é o primeiro termo? Cara, o primeiro termo é o número 1, mais qual é o último termo? O N menos 1. Vezes a quantidade de termos. A quantidade de termos que a gente calculou é N menos 1. Isso tudo dividido por 2. Isso daqui dá igual a quanto? Esse 1 aqui corta com esse, então tu vai ter no final N vezes N menos 1 dividido por 2. Vai dar N vezes N, dá N ao quadrado. N mais com menos dá menos, N sobre 2. Se você pegar esse valor, essa fórmula aqui fechada que você encontrou, do índice N, e tu jogar o N ali, lá na recorrência, né? Se tu jogar o valor aqui, cada um desses valores aqui, tu vai encontrar exatamente o valor que está lá escrito. Por exemplo, vamos jogar aqui o número 2. 2 ao quadrado menos 2 dividido por 2. 2 ao quadrado dá 4, menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. E o 3, vamos lá, o 3 ao quadrado, menos 3 sobre 2. 3 ao quadrado dá 9, menos 3 dá 6. 6 dividido por 2, 3. Deu exatamente o valor lá, vocês podem conferir. O 4, 4 ao quadrado menos 4, dividido por 2, dá igual a 16. Menos 4 dividido por 2 dá 12, dividido por 2, que dá 6. Ok? E agora, o 5, vamos lá, o 5 é o tira-teima, né? O 6 ali está muito fácil, está batendo só com 6 aqui. Vamos ver se dá o 10, né? Então aqui, ó, 5 ao quadrado menos 5 dividido por 2 dá 25 menos 5, dividido por 2 dá 20 sobre 2, que dá 10. Exatamente o que a gente coisa. Então aqui tu encontrou a fórmula fechada, tá? Da quantidade de vezes que aquela instrução vai ser executada. Então tu já encontrou isso daqui. Qual o próximo passo? Ele deseja, deixa eu ver aqui no próximo passo, cadê a atividade? Executado e resolva este somatório relação de recorrência sem explicação. Se há caso de diferença, você estabeleça um somatório ou relação de recorrência para indicar o número de vezes. Ah não, esse daqui é só o número de vezes, tá? E depois ele pergunta assim, qual é a classe de eficiência do algoritmo? Cara, a classe de eficiência, nesse caso, é o seguinte. Tu tem 2n ao quadrado menos n. 2n ao quadrado não, né, cara? É n ao quadrado menos n sobre 2. Tu quer saber qual é o O dele aqui, né? Como você vê o n ao quadrado, você vem aqui e coloca n ao quadrado, ó, tá? E verifica isso daqui como a gente tinha feito lá nos itens anteriores. Onde você tem o n ao quadrado, tem toda essa parte, faz todo aquele processo lá que a gente viu, tá? Tu tem que ter f de n menor ou igual a c vezes a g de n. Faz todo aquele processo que tem na primeira questão e define aqui. Aí se for igual, então a ordem é n ao quadrado, O de n ao quadrado, tá bom? Ou então você também pode verificar o θ, você pode verificar o ômega, mas normalmente a gente está interessado nesse O, tá? Aí você faz esse O aqui. Aí é uma coisa que eu quebrei bastante a cabeça, assim, tá? Depois é que eu descobri da recorrência e principalmente a lei aqui e depois a fórmula fechada, tá? Aí vocês dão uma olhada nisso daqui e façam aí a resolução de vocês, tá bom? Espero ter ajudado e até uma próxima vez aí, pessoal.